Boa noite a todos. Com muito prazer que eu recebo vocês aqui no encontro que a gente vem desenvolvendo. Eu vou fazer uma rápida apresentação de como a gente tem desenvolvendo esse encontro e, em seguida, entrego a palavra para o Rangel para ele começar a palestra dele. Todos estão vendo aí? Sim. Bom, então nós estamos no terceiro encontro de líderes da gestão de ativos. A provocação disso veio através de todo o meu trabalho com gestão de ativos. Eu trabalho há 30 anos com desenvolvimento de sistemas de gestão, gestão estratégica e desenvolvimento de lideranças e equipes. Nos últimos 20 anos eu fiz a integração dessas duas coisas e chamo isso de gestão da mudança, né? Trabalhando a mudança, processos e estratégias junto com o comportamento de lideranças e equipes para atingir resultados sustentáveis. São cerca de 200 empresas e mais de 2.000 líderes em que eu trabalho lado a lado. E em 2013, quando tudo começou no Brasil na gestão de ativos, eu também vi as grandes oportunidades junto com a AES, quando começou, junto com a Compass, né, a Reliasoft Compass, e só que a abordagem em que a gente começou a atuar era uma abordagem de trabalhar a gestão de ativos através da mudança comportamental de lideranças e equipes, porque a gente entende que só assim a gente consegue resultados sustentáveis. Então, participo do grupo que traduziu a norma no Brasil. A gente dissemina, né, um grupo grande de pessoas procura disseminar a gestão de ativos no Brasil, e eu sempre conduzindo com o pilar de cultura e liderança. Em todos os encontros de MBA, sou professor da cadeira Gestão Estratégica de Pessoas, Cultura e Liderança para a Gestão de Ativos, e a gente sempre trabalhando em processos organizacionais. Recentemente, a Sabesp, uma empresa gigante no mercado de saneamento no Brasil, resolveu implementar a gestão de ativos com exatamente esse foco cultura e liderança. Concomitante a isso, a gente fez uma live dentro da Brahman, onde o Allan Kardec me entrevistou lá, né? E teve uma repercussão muito grande. Depois dessa live, eu resolvi criar um ciclo de palestras, foi o primeiro ciclo, sobre cultura e liderança. Então, nós passamos por todas as etapas de um processo de implantação de gestão de ativos com um olhar de cultura e liderança. E aí, isso pegou, as pessoas começaram a ver isso tudo, né? E aí a gente resolveu criar esse segundo ciclo. Vocês encontram todas as palestras gravadas, inclusive esta estará gravada no Tico Monteiro Trilhando Sucesso. Nós temos algumas palestras um pouco mais técnicas, alguns encontros mais técnicos de gestão de ativos no AMS Gestão de Ativos, AMS Excellence. Então, aí vocês encontram tudo isso. E o grande objetivo é justamente a gente promover a gestão de ativos e promover lideranças de todos os níveis para que possam fazer acontecer a gestão de ativos nas suas organizações, porque a gente acredita que a produtividade industrial das empresas ativos intensivas passa pela gestão de ativos. Nesse ciclo, a gente está trazendo pessoas que, dentro das suas áreas de atuação, fizeram, fazem e estão fazendo a diferença. E o Rangel é uma dessas pessoas. Nós estamos com 71 empresas participantes. Agradeço cada um de vocês, empresas de todos os níveis, de todos os portes, grandes empresas prestadoras de serviço, aqui estão. E aí, eu pedi lá, vocês que se inscreveram, eu pedi que, para explorar melhor o encontro, o que vocês gostariam que o Rangel pudesse falar mais,
E aí ficou muito bem dividido, né? Ficou dividido entre... Ficou assim, o Rangel não sabia para onde ir. Falou assim, então ele vai abordar. Mas aqui, 18,2% está querendo saber como liderar um processo para fazer as coisas acontecer. 15,3%, por que a confiabilidade é fundamental e tem uma relação muito forte entre confiabilidade, que é algo inovador, e liderança, que busca inovação. Eu acho que o Rangel vai falar isso. E 14,8% aqui está falando também de quais as principais barreiras e como superou-as. Portanto, Rangel, não dá para ficar em cima do muro, não. Vai ter que falar das dificuldades e vai ter que falar como você passou por elas. E para isso, nada melhor, né, do que o Rangel. É até uma honra, porque o Rangel ele não está em todo lugar, em toda live, ele escolhe os lugares que ele vai, então é uma honra tê-lo aqui. A gente já fez alguns trabalhos juntos. O Rangel tem atuação em gestão de ativos, engenharia da manutenção e confiabilidade, bem como escritórios de PMO e investimentos de capital e correntes, sempre em grandes empresas, tais como ArcelorMittal, ABB, Braskem, Cegelec, Alstom e até recentemente na Vale. Gestor, desenvolvedor e implantador de processos de engenharia da manutenção de ativos com base em confiabilidade e riscos. Desenvolvimento em processos de implantação de sistemas de gestão ISO 55000. Desdobramento interativo entre estratégias da empresa e as ações com a gestão de ativos na visão segurança, sustentabilidade, custos, resultados de produção. Então, uma visão bem conectada. Implantação de gestão de ativos nas plantas da pelotização da Vale, com grandes resultados de redução de custo de manutenção, redução de risco e melhoria considerável dos índices de segurança, considerado modelo entre todas as áreas da Vale. A qualificação dele, né? Engenheiro com sólida experiência em gestão de negócios e gestão de ativos, manutenção industrial, projetos e facilities management, bem como aquisições, implantação de instalações fabris e vendas com atuação em segmentos automotivo, óleo e gás, papel e celulose, petroquímico, químico, siderúrgico e prestação de serviços técnicos. Portanto, pessoal, não quero me demorar mais para que a gente possa ouvir um pouco do que o Rangel tem a falar. Normalmente, o Rangel vai procurar falar em 40, 45 minutos, a gente abre para perguntas. O horário é até às 8, mas a gente tem ficado mais enquanto vocês quiserem ficar. Então, fiquem à vontade. O próximo encontro será com o Cláudio Spanó, diretor executivo da Compass, uma das principais autoridades em engenharia da confiabilidade quantitativa para a gestão de ativos. Sempre toda terça-feira. Rangel, é com você. Então, obrigado. Valeu, Monteiro. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a todos os participantes. Me surpreendeu até a quantidade de empresa, a quantidade de gente, a quantidade de perguntas extremamente até difíceis de responder em uma linha. São perguntas extremamente complexas de serem respondidas. Vou tentar falar, 1 hora é pouco, muito pouco. Para a gente ter uma ideia, quando a gente ia apresentar algum processo dentro da última empresa que eu trabalhei, levava 2 horas, 3 horas, 4 horas falando. Apresentar o processo que estava sendo implantado. Então, gestão de ativos é uma matéria, uma disciplina extremamente complexa. Bom, a ideia desse encontro é compartilhar essa experiência toda que a gente teve, não só na Vale, da última empresa que eu trabalhei, mas também em todas as outras para trás, não como gestão de ativos, mas como ferramentas importantes que fazem parte da grande sustentação disso tudo. Né? Um projeto real, com grandes resultados, né? Resultados robustos. Nós vamos tentar fazer aqui que bom, que pena, que tal, né? Tentar fazer sempre o link entre os processos técnicos que a gente fez e a questão da liderança e da cultura. Né? Vamos estar sempre linkando aí. A Mary, do RH, que participou com a gente lá,
obrigado aí a Mary, ela passou por uma boa experiência, também o Monteiro, nessa visualização de pessoas, de liderança e de cultura, que é muito importante. Bom, as perguntas eu já falei, são centenas de perguntas extremamente complexas. Bom, o que nós temos aqui? Eu fiz uma análise aqui de toda a lista, né, de pessoas. Nós temos pessoas que atuaram na construção desse processo, né, que, claro, ninguém faz nada sozinho, claro, aqui estão pessoas que foram fundamentais para a realização disso tudo, né, estão participando aqui. Técnicos, engenheiros, pessoal de operação, de suprimentos, de RH. Nós temos pessoas que operaram esse sistema, nós temos pessoas que querem construir alguma coisa parecida, as pessoas que querem conhecer e aprender, as que estão implantando, estão no processo de implantação, que querem mostrar alguma coisa a seus líderes para tentar fazer esse processo também, implantar esse processo, que querem aprender mais, que querem contribuir mais, que querem ver os resultados, para talvez tomar uma decisão no futuro próximo ou futuro, ou servir como análise disso tudo, e pessoas que querem compartilhar. Então, vamos começar do início, porque as primeiras perguntas e as perguntas principais como que a gente lidera um processo desse, quais foram as principais barreiras, quais são os detalhes da implantação. E eu vou modular isso tudo já com uma possibilidade de organização, para quem quiser, de pegar isso tudo que a gente está apresentando e formatar um modelo dentro da sua empresa, dentro do seu sistema, para ajudar vocês a formatar. A gente acredita que as metodologias, quer dizer, que a gestão de ativo, ela tem como principal, e isso está lá no PAS 55.000, como principal mote, a confiabilidade dos ativos. E a gente tem várias metodologias de tratar confiabilidade de ativos. E esse, para a gente, tem sido o início e a base sólida para a implantação da gestão de ativo em qualquer planta industrial. Então, isso como a melhor prática. E como se começa? E como é que a gente inicia isso tudo? É claro que uma avaliação é necessária. Isso foi feito na Vale? Sim. A gente fez uma avaliação. A gente fez um histórico lá em 2011, lá antes, dando todo o histórico de como a manutenção da empresa vinha se comportando desde a época da privatização. Temos um histórico enorme, né? Para entender o quê? A cultura da empresa. Como é que você implanta alguma coisa que com certeza, na época de 2011, a única coisa que a gente tinha, 2011, 12, era o PAS 55.000. Que estava se desenhando, a gente não sabia ainda se isso ia ser ao que chegou hoje como uma ISO, né? Tão forte assim. Mas, com certeza, ali dentro estava escrito, e ali dentro estava descrito os processos organizados de uma forma bastante inteligente e moderna. Então, conhecer a cultura da empresa, aonde você vai instalar um novo processo de gestão e moderno, que é a gestão de ativos, é fundamental. E dentro da Vale, que é uma grande empresa de ativos fortes e de uma questão financeira no ativo muito importante, a manutenção desses ativos era o fator principal de influência no resultado.
Então, uma análise, e aí não é qualquer análise, não é qualquer auditoria, não é qualquer... aí eu já estou colocando já uma prática, não é qualquer auditoria, não é qualquer análise. É uma análise que vai entender a questão fundamental, senão você não consegue movimentar, da cultura da empresa. O que você tem instalado, o que está por trás daquele monte de papel que hoje, um monte de processo que hoje roda dentro da sua empresa e que faz o resultado não dar adequado, seja resultado de segurança, seja resultado financeiro, de produção, de números de toneladas, não importa. Os resultados não estão adequados. Ou podem melhorar frente ao mercado internacional. Já hoje, todas as empresas estão frente ao mercado internacional. Como eu posso melhorar? O mais importante é o que a cultura da sua empresa influencia no resultado. Isso é super importante. Então, essa primeira análise é fundamental. Deu um trabalho danado. E a gente, naquela época, o Wesley, não sei se o Wesley está aí, estava somente eu e o Wesley só, juntos nesse caminho. A gente, depois de pegar todo essas informações, um histórico barra pesada enorme, né? Porque os dados de resultados a gente tinha, não é? A grande questão era descobrir o que estava por trás desse resultado. Para isso serve essa análise, essa auditoria, essa auditoria e análise nos sistemas. Bom, e eu falei sobre resultado. E os resultados, fundamentalmente, são em custos, em organização, em redução dos riscos e redução das questões, o aumento da segurança ou redução dos números de acidentes, seja que for, como é que você controla a segurança em cada planta de vocês. Isso, para mim, é o passo principal, o primeiro passo principal, que eu estou colocando como prática. O segundo ponto importante é que dentro desta análise de descobrir o que está por trás do que está rodando tudo isso dentro da planta, ou seja, é a cultura, que às vezes a cultura ela é subliminar nos processos, né? Qual é a cultura da empresa? Às vezes a empresa nem sabe, ou ela escreve uma cultura, mas não é necessariamente aquilo que está escrito. Então, você tem que descobrir o que está por trás daquilo tudo. Mas o segundo ponto é que as lideranças, os gerentes, quando você chega com qualquer coisa nova, a primeira coisa é qual o resultado disso. Então, dentro dessa análise, dessa primeira análise que é feita, é muito importante a gente descobrir, é claro que os componentes da cultura são fundamentais, é que quais são os gargalos fundamentais para que aquele resultado não esteja sendo alcançado, ou seja, ou que aquilo esteja atrapalhando os resultados, seja na produção, seja no número de acidentes, seja no número de corretivas, seja no custo alto, etc, etc, etc. E aí, a gente elabora o primeiro pensamento ao redor desse gargalo, desse problema, para que a gente tenha a implantação da metodologia com ganho rápido. E esse ganho rápido, ele leva ao líder, a quem está olhando aquilo chegando de primeiro, que isso pode dar certo, isso é legal, isso é um caminho que a gente pode seguir. Só que quando ele vê isso, quando você explode, você está mostrando um pedacinho de um processo enorme a ser implantado. Mas esse pedacinho dá resultado. E os vários pedacinhos ao longo do tempo que você vai, tudo isso baseado na análise, você vai colocando através do seu cronograma,
de implantação, você vai somando novidades boas para que as lideranças, as altas lideranças, a empresa veja que isso é um caminho importante. Porque não adianta. Assim foi lá para trás, a ISO 9000, lá para trás, a gestão por resultado do Falcone, etc. Assim foi tudo isso. Se você não mostra aonde vai o resultado, você não consegue fazer mais nada. Então, esses são, acho que é a primeira. Dentro também, conseguindo, continuando com a questão das melhores práticas, para se pensar em gestão de ativo, então já falei, para se pensar em gestão de ativo, nós vamos ter uma pedra fundamental chamada confiabilidade do ativo físico, certo? Essa é o grande enraizador desse processo de gestão de ativo para grandes indústrias, principalmente. Bom, toda a modelagem do processo fazer com base na ISO 55000. Não necessariamente, lá na ISO 55 tem, inclusive, um cronograma básico, tem um sistema que você pode usar. Se você for usar aquilo de forma muito, muito volumosa, você vai fazer um gigante, tá certo? E você não vai atingir os pontos que eu falei do início, que são aqueles que estão atrapalhando o seu negócio fundamentalmente. Porque se você fosse esperar que todo o processo esteja todo arrumadinho para depois dar resultado, isso vai ser riscado do orçamento antes que você pense. Por isso que comece pequeno, dando resultado, e esse resultado fortalece a formatação e o encaminhamento de todo esse processo gigantesco que é a gestão de ativos. Não é pequeno. A organização do sistema de manutenção e operação, na maioria das indústrias, com base em metodologias de confiabilidade e risco. Risco de pessoas, processos e negócio. Segurança em pessoas, eu estou falando dos riscos, segurança das pessoas, a gente sabe que é um calo importante no Brasil para várias empresas. Então, esse é um item que você também tem que abordar nessa questão da formatação. Quando você vê lá esse nicho principal, que é um dos fatores importantes que trazem a negatividade do resultado, ali, quando for aplicar o processo de confiabilidade, raiz e semente do grande processo da gestão de ativos, tem que começar a pensar em todas as facetas que é necessária, todas as facetas que são necessárias para analisar aquele mini processo. Todas as facetas, todas. E quando você implanta a metodologia de confiabilidade e risco, você se assegura disso. Então, isso é muito importante. Importante seguir o modelo de gestão integrada, ou seja, a empresa tem ISO 9000, tem ISO 14000, tem qual o tipo de ISO, se for empresa petroquímica, tem algumas outros sistemas, se for automobilística, tem outros sistemas. O que você formatar tem que estar integrado ao que existe. Não, você pode ajustar, mas não invente. Porque senão é mais um processo, que aí eu coloco, de negatividade do processo. Importante seguir o modelo de disciplina e organização e do 5S. Outro sistema similar. Base fundamental para que isso vá para frente. Tem, inclusive, uma das perguntas, né? De 1 a 10, de 0 a 10, como é que você dá a nota para os sistemas
de manutenção, etc., que eu conheço. Eu conheço bastante sistema de manutenção de várias empresas dentro do Brasil, né? São empresas que têm mais ou menos o nosso padrão de como era no passado recente lá, como a gente pegou a peletização, né? Alto índice de corretiva, alto índice de acidente, não tem disciplina em cumprir as coisas, a organização do 5S não era bom, né? Então, disciplina e organização, arrumação, limpeza, faz parte junto desse modelo. Não há condições de você implantar nada que vá ter sustentação se não tiver disciplina e organização. Disciplina e cumprimento dos métodos. Colocado os métodos, a disciplina de cumpri-los, e aí eu vou para a cultura. E aí, Monteiro, a questão da cultura, o que a gente pensa da questão da cultura? Eu trabalhei para várias empresas de austríacos, suíços, suecos, americanos, alemães e donos brasileiros, né? Vários. O que a gente vê é que a cultura, quando a empresa tem uma cultura forte, com grandes resultados, ela tem por trás duas coisas fundamentais. A disciplina do cumprimento dos métodos e a administração forte sobre essa disciplina. Não é diferente. Não é diferente. Não estou falando de ser diretivo, ser o gerente duro, não estou falando disso. Estou falando que a modelagem da empresa, a modelagem de processos, métodos implantados, obriga ao empregado a cumprir com disciplina o que está escrito. Independe do gerente, independe do líder, ele não precisa nem mandar. A regra é cumpra o que está escrito. Isso não é fácil. Isso é cultura. Eu prestei serviço para duas empresas americanas. Uma de vidro plano e a outra de latas, alumínio. Olha, é impressionante, quando a gente entra como terceiro, essa é uma lavagem cerebral do que como você tem que se comportar lá dentro. E eu tinha equipes dentro dessas empresas que faziam manutenção. E eu tive que desligar diversos empregados porque não cumpriram. E não foi quem é que viu? Foi o empregado. O empregado da empresa, fulano de tal não fez isso assim assado, fez isso assim assado. Um exemplo básico. Andou fora da área de segurança, da faixa de segurança. Ponto. Isso não é qualquer empresa no Brasil que consegue fazer isso. Isso é um problema de cultura. Isso é um problema do jeitinho. E a disciplina e o cumprimento. E por que ele não podia andar fora? Porque ele está falando de forno de vidro. Né? É um dos fornos mais perigosos que tem em termos de temperatura. O cara podia morrer. Então, antes que ele morra, tira ele daqui. Então, esse é um problema sério dentro da empresa como um todo. Qualquer empresa brasileira, etc. Não é fácil de fazer isso. Disciplina e cumprimento dos métodos. Mas vou falar de novo. Quando a gente começa com esse pequeno nicho, ali, o operador, o mantenedor, ele cumpre. Ele cumpre. Então, se você faz, e aí a Mary está aí, né? Se o RH faz um bom processo
de contratação, né? Colocando a questão dos princípios básicos que eu preciso de uma pessoa para trabalhar dentro dessa empresa, quais são os padrões, as diretivas básicas para que eu tenha essa pessoa aqui, o empregado vai cumprir. Muitas vezes a liderança média é o maior problema do que o empregado. Angel, 19h36, tá? Só para ajustar. Vai na boa. Vai na boa? Estou no segundo slide. Mas bom, vou ser mais rápido. Então, outra coisa importante. Processos de rotina e melhoria contínua. Quase todas as empresas têm a questão da rotina, né, dos processos de rotina de manutenção e de operação e processos paralelos de melhoria. Então, vamos usar. Então, rodar o SDCA, rodar o PDCA, e isso é fundamental que seja fortalecido. Gestão à vista, seja ele de qualquer modismo que apareça, é gestão à vista, não importa. Gestão à vista é uma maneira de comunicação com o chão de fábrica, rápido e que deve servir para a orientação do processo de administração dos processos de base. Visão financeira alinhada ao processo contábil da empresa, ou seja, mesmo lá no primeiro núcleozinho, visão financeira, que você vai estar vendo lá, custos, alinhado ao processo contábil da empresa. Ou seja, não vamos inventar números assim, daqui, não, aqui deve ser isso, porque para ver o custo disso deve ser... Não. Senta com o processo contábil da empresa, eu quero saber como é que faz o custo disso. E aí você começa a alinhar os processos de apoio. Participação do RH no processo, você vai mexer diretamente com pessoas. Então, a gestão de mudança, a gestão do conhecimento, as contratações e os desligamentos eventuais. Sempre que possível, integrar os processos já existentes, ajustando os conceitos. Evitar inventar moda. Nós estamos reorganizando o processo. Evidente que vão ter coisas lá dentro que você vai ter que descartar, mas ajustando os processos, dando uma nova formatação no processo, uma nova visão de organizar o processo. Gestão da mudança. Tudo isso vai trazer muita mudança. Às vezes, nesse primeiro núcleo, a mudança é pequena, mas quando você começa a colocar, a expandir essas mudanças, as mudanças são grandes. E um processo de gestão de mudança é fundamental. Tá aí o Monteiro, que participou com a gente lá de uma gestão de mudança importante, em processos bastante complexos. Bom, esse é o processo do Instituto, né, do IAM, né, no modelo conceitual para gestão de ativos, quase a maioria de vocês todos já conhecem. O que eu botei aqui é para que a gente veja que não há condições de falar de gestão de ativos. Quando você fizer daquele pequeno nicho, você tem que olhar todos esses processos. O risco, organização de pessoas, todos esses processos são feitos naquele nicho. Não pense que você vai fazer naquele nicho uma coisinha pequena. Depois eu vou... Não, já entra, porque aí você vai somando os contribuintes para o futuro. Essa é o processo da ISO, né, onde tem todo o PDCA rodando, né, e cada item desse, 4.1, compreender a organização no seu contexto, compreender a necessidade e expectativa das partes. Isso aqui a gente faz desde o início, desde o primeiro momento, no primeiro nicho que a gente vai dentro da melhor prática que eu estou passando para vocês, uma experiência que a gente vai trabalhar. Vocês já vão estar chegando na frente. Quando a gente fez isso lá no passado, a gente nem tinha isso aqui. Né? Se o Wesley está aí, ele pode saber. A gente não tinha, era só um PDCA, né, de experiência. Né? Mas que, no final, muitas coisas dessas já estavam contempladas. O Wesley não está aqui ainda não, viu? Não, né? Está complicado lá para ele.
Bom, esse é o... Tô sim, Monteiro. Tô sim, Monteiro. Cadê você? Tá aí, tá tá com o aí. iPhone WVP. Aí já não posso... O Ô, Wesley. Wesley. Obrigado, Wesley. Então o Wesley sabe disso, quer dizer, isso tudo depois que a gente formatou, mas é claro que as experiências que a gente tinha, eu e ele, ter rodado bastante, etc., e formatações em outros processos de confiabilidade, não ia ficar tão diferente daquilo que é uma prática mundial. Principalmente que eu já tinha trabalhado bastante em empresas multinacionais, o Wesley também, né? E isso favoreceu. Bom, alguns itens importantes do SAMP, que é o plano estratégico da gestão de ativo, e eu falo mais. O plano estratégico, você montar um SAMP, tem várias perguntas aqui que falam como é que você monta, etc. Então, primeiro é o seguinte, é aquela análise inicial. E segundo, é que o planejamento ela tem que vir associada ao planejamento estratégico do negócio. Não adianta. A manutenção tem que falar como um modelo inserido no modelo do negócio. Não adianta. Eu já ouvia muito no passado, não, mas manutenção tem que gastar dinheiro mesmo, senão como é que é? Você quer ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Claro, mas como gastar dinheiro? Qual dinheiro? O quanto de dinheiro? Como eu vou gastar esses milhões dentro das minhas plantas? Né? E tem que estar integrada ao planejamento estratégico. Começar como um conceito de disciplina. Também eu falei, você pode ir no nicho e também numa disciplina, seja mecânica, elétrica, automação, instrumentação, né? Ver os gargalos. É execução? É planejamento? Materiais? Competências? Serviço de terceiros? Qual é o gargalo? O que faz aquele nicho dentro daquela análise que determinou que naquele ponto é um ponto importante para afetar o resultado do negócio? Indicadores importantes que que liguem ao negócio uma relação direta. Por exemplo, lá quando a gente começou, disponibilidade física para a gente era fundamental. E disponibilidade física estava diretamente relacionada com a capacidade de produção, com a possibilidade de produção. Em outras plantas, em outros processos, pode não ser disponibilidade. Pode ser outro tipo de indicador. Então, a gente tem que achar um indicador apropriado para a relação direta, para que a gente mostre o resultado. Sempre assim. E o resultado tem que ser um resultado auditável, um resultado linkado aos processos existentes da planta. Não inventem processos desligados. Não, mas aí a contadoria está fazendo isso aí, não é assim que eu faço. Não. É assim que você faz, sim. Você tem que se ajustar. Se você não tem pessoas que conhecem bem a questão do negócio, dos processos econômico-financeiros da empresa, traga para dentro da engenharia uma pessoa que faça isso. E com isso nós criamos a engenharia econômica. É a transformação dos processos de manutenção, dos processos de confiabilidade em resultado. Resultados, mostrar os resultados rápidos, eu falei com você, e iniciar os processos de expansão para as áreas diretamente ligadas, como os materiais, processos materiais, suprimentos, compras, custos, RH. RH você vai estar com ele de mão dada o tempo todo, né? Treinamento, etc. Tentar ser mais rápido. Isso aqui eu vou passar, que está lá no esquema da ISO, é só um processo de ciclo de vida do ativo. Aí que eu estou só fortalecendo, que é o foco inicial, a grande base sólida da gestão de ativo é a confiabilidade dos ativos. Bom, a engenharia de confiabilidade, ou seja, já me perguntaram muito sobre. E a engenharia da confiabilidade? Bom, a engenharia da confiabilidade é fundamental, porque ela vai desenvolver todos os processos, né, que vão dar o mecanismo, né, de ação para que você torne a sua planta
com a confiabilidade adequada. Confiabilidade pode usar RCM, pode ser RBI, pode ser RBM, vários me perguntaram isso aí, esse aí não tem muito problema, depende do tipo de planta, né? Plantas, por exemplo, petroquímicas usam mais RBI e RBM, plantas que têm com menores riscos usa o RCM com um viés de ações de risco reformatado. Sistema de organização e limpeza, já falei, sistema de qualidade, sistemas de segurança, sistema de materiais, riscos, pessoas e treinamentos. Isso aí já falei. Bom, usar as metodologias de confiabilidade como suporte principal na implantação da gestão de ativos, já falei. Conceitos de melhores práticas e de manutenção de classe mundial. Uma metodologia de rotina e melhoria contínua, DSA, gestão do conhecimento e gestão da mudança. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre os métodos de confiabilidade, usando alguns métodos, causa raiz, falhas ocorridas, vamos passar para frente. Bom, isso aqui que eu falei, como está a sua manutenção? Então, temos que fazer, é importante que se faça uma análise da organização, dos índices de terceirização, o que a empresa faz, o que ela terceiriza, dos custos, da organização em limpeza, do PCM, dos diversos indicadores, aqueles que estão realmente sendo levantados e apurados adequadamente, pessoas, treinamento, clima, planos de manutenção e inspeção, materiais, compra, armazém, almoxarifado, sistema de reparos externos. Ou seja, uma visão rápida de como está. Lembrando que atrás disso tudo, o interesse muito maior é ver o que tem na cultura da empresa, que às vezes isso tudo está rodando bonitinho e você não consegue o resultado. A planta continua parando por corretiva, você continua tendo custos altos de manutenção, etc. Esse já falei, quais são os requisitos. Fundamental é ajustar a gestão de ativo com a estratégia, visão, missão, valores, os pilares estratégicos, a política, toda a política integrada da empresa. A gente tem que entrar com a gestão de ativo como um processo de integração. Fundamental. O mapa estratégico da empresa, onde você se localiza dentro desse mapa estratégico. A maioria das empresas hoje tem mapa estratégico, tem esses processos. Então, onde você está ali dentro? Por que eu estou falando isso? Porque para quando você for apresentar o seu processo, montar o seu processo de implantação, a gente possa, tudo possa estar linkado ao processo da estratégia. Então, o grande processo da gestão de ativos, ele está baseado nos ativos, no pilar de confiabilidade, de risco e de custo. Aqui estão os resultados, tá? Planta com alta confiabilidade rodando, com disponibilidade, MTBF, os riscos reduzidos, seja de pessoas, de processo, etc. Cumprimento das NRs. Aqui, várias vezes a gente vê na televisão que explodiu um vaso, explodiu não sei o quê, aquilo lá lá no Oriente, lá, né? Que explodiu tudo lá. O custo. O custo. E aí são as ramificações principais que eu digo da interação. Pessoas, que é a questão do RH, na capacitação e na contratação, no financeiro, em toda a relação de custos, gastos, resultado, fixo, variável, etc. E na parte de suprimentos. Essas três áreas são as primeiras a serem integradas nesse processo. E a gente tem que trabalhar, não necessariamente vocês vão ver que essas pessoas vão assimilar o processo e não veem nem que esse processo é tão grande quanto ele realmente é, ele vai ver só naquele nicho, mas quando acordar, já está dentro de um processo muito maior, né? Que ele vai sendo envolvido, explicado, envolvido, explicado, envolvido. Eu sou um pouco contra, assim, acho que é mais difícil de dar resultado quando a gente faz um processo muito grande
e apresenta tudo de vez. Acho que melhor. Pode até montar um processo maior, mas começa pequeno. Começa local. Então, essa aqui eu falei das interrelações dos processos. Isso aqui é uma tacada, né? Nós pegamos a pirâmide do WCM, né? Ajustamos tem várias pirâmides, tem várias perguntas aqui. Qual é a melhor pirâmide? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Gente, a pirâmide básica, assim, o que a gente começou é baseado lá na norma francesa, lá no passado, né? A AFINOR, que foi trazida para o Brasil aí nos idos dos anos 80, mais ou menos, final de 70, 80. Então, o que nós temos é um processo da pirâmide, otimizada para os nossos processos lá, que pode ser utilizada em siderurgia, mineração, em vários outros processos. Só que a gente não trabalha com a pirâmide, assim, em termos de, primeiro fazer a base, segundo fazer o seguinte, terceiro fazer isso, quarto fazer aquilo. Não. A gente pensou o seguinte, vamos fazer tudo. Vamos fazer menor, mas fazer tudo. Se aquele nicho que eu escolho, eu vou puxando e consigo ir em cada quadradinho desse, eu vou em cada quadradinho desse. E isso a gente vai puxando, e, de repente, você tem um nicho com todos os quadradinhos, todas essas partes implantadas. Então, desde você elaborar o planejamento, manter os parques, monitorar e melhorar o desempenho do parque. Então, por quê? Porque senão você não sai daquela base. Você não sai da base. E você não consegue resultados logo. É muito difícil. Então, assim, isso foi uma ideia importante. Na verdade, essa ideia a gente discutiu lá, né, Wesley? Mas o Wesley conseguiu colocar nessa forma fantástica que ficou para mostrar de como a gente trabalha nessa pirâmide da classe mundial, do WCM. Isso aqui para a gente é muito importante. Cada quadradinho tem todo um processo enorme de desenvolvimento. E aí, dentro da primeira análise, senhores, você vai pegar cada quadradinho desse, vai detalhar e vai ver onde você está, onde a sua manutenção está, no ativo. Nós estamos focando agora no ativo, tá? E a confiabilidade do ativo, né? Tendo como base que a confiabilidade é fundamental. E você vai detalhar cada processo desse e fazer uma visão de como está em que estágio você está e aonde você pode caminhar mais rápido. Sempre tendo como base que a cultura, ela interliga essas setinhas todas aí, tá? A cultura é como se fosse né, a gente fala no espaço, tem aquela massa negra, né, que eles chamam, né, que eles estão chamando agora, né? Aquela massa escura, hoje sabe que aquela massa escura não é uma massa escura, é alguma coisa que existe, que deu origem a tudo isso. A gente tem envolto nesses quadradinhos, nesses cubinhos, uma massa, que é a cultura. Ela que movimenta isso aqui, ela que interliga esses processos, ela que faz o supervisor falar ou não com o operador, ela que faz o operador falar de uma forma ou de outra com o mantenedor, etc, etc, etc. Cultura. Esses são os processos que a gente dividiu. Pode ser de outra forma, né? Mas aqui está toda a desenho da estratégia, que é feito normalmente pela engenharia, a inspeção, planejamento e execução, que são os processos que vão atuar diretamente nos ativos. Vou passar. Cada um item desse, cada caixinha desse
é um trabalho enorme, são processos, procedimentos, treinamentos, detalhamentos para se ajustar, todos na linha da gestão do ativo. Isso é que é importante. A gente vai revisar, você não vai inventar moda, mas você vai ter que revisar tudo para você poder falar, todas essas caixinhas têm que falar a mesma linguagem, na mesma direção. Você está vendo aqui a setinha tudo indo para a direita, aí, ó, tudo, todas elas têm que falar a mesma linguagem. Setinha não é à toa, né? O fluxo operacional de manutenção e seus subprocessos, quem faz a estratégia, quem faz a inspeção, planejamento, execução, né, que são fundamentais dentro dos processos, de qualquer processo industrial ou de serviços. Aqui o gerenciamento, aí como falei, né? A gente não escapa do gerenciamento da rotina, pela rotina, e gerenciamento pela melhoria. Falcone puro, né? Seja como você se organiza, não importa, a base é a mesma base de sempre, né? Você pode dar um monte de nome que tem aí, agora um monte de nome japonês que trouxeram de novo da Toyota, mas não importa. Importa é que a base é uma só muda de nome. Podemos ajustar os nomes, certo? Mas tudo tem que ser revisto na visão dos processos, na direção daquele primeiro mapa que eu mostrei, que é da gestão de ativos. Aqui é a questão da gestão de melhoria, rotina, melhoria, né? E a engenharia de confiabilidade. Engenharia de confiabilidade, é necessário que tenha sempre a base da ISO 55000, todos que conheçam, treinados, que falem, que possa atuar naqueles processos todos, reajustando e calibrando os processos na direção do resultado. Nós vamos fazer manutenção, nós estamos organizando a confiabilidade para dar resultado. Não tem outro caminho. Não é a manutenção para consertar equipamento. É a manutenção para dar resultado. Resultado, só tem um resultado, vou botar duas linhas de resultado conhecido. Segurança e dinheiro no bolso do dono ou dos sócios, não importa, né? Resultado financeiro, isso é fundamental. Mas, por trás desse resultado, tem que estar a questão do meio ambiente, questão dos riscos do negócio, questão dos riscos operacionais e de processo, e a questão da segurança das pessoas. Isso tudo é visto em cada caixinha dessa. Isso é muito importante falar, tá? Cada caixinha que você viu aqui, que eu mostrei, tudo isso é analisado. Desde o ponto que você faz do RCM lá, na hora que você faz os modos de falha da bomba de sucção do tanque que vai distribuir água lá para o meio da zona oeste de São Paulo. Você tem que levar em consideração tudo isso que eu falei. Todos os itens têm que ser levados em consideração. Não é uma questão só técnica. Não é. Se você estiver fazendo isso, você não está fazendo, você não está construindo as células primordiais e básicas da gestão do ativo. Aqui um exemplo de como você pode implantar: diagnóstico, foco no gargalo, definição da estratégia, né, sempre, primeiro, proposta de implantação da área de piloto, reorganização e desenho dos 5S, reorganização dos processos, RCM fraca, estruturação dos processos, CMMS. É um exemplo. Temos uma proposta de valor que é fundamental, e isso a gente tem certeza. O que a gestão de ativos promove? Fundamental. Integra as áreas de processos e apoio. Aquelas áreas fundamentais que eu falei. Pessoa, suprimento e financeiro. Reduz o custo. Com certeza. E isso é rápido. Aumento da performance. Otimização das políticas de estoque, que está dentro dos custos. Otimização dos planos de manutenção. Aumento da previsibilidade de produção.
redução dos níveis de risco do processo e do negócio, riscos, adequação das normas de legislação, que também é risco. Quantas, né? Vimos aí, né? Quantas empresas foram fechadas por questão de barreira? Risco. Aumento dos níveis de segurança das pessoas e aumento do nível de integração e capacitação das pessoas. Isso aqui, com certeza, é uma verdade. Essa é a proposta de valor. O que a gestão de ativos ganha? Isso aí é na linha, é contábil, é medido. Essa é uma ideia do que a gente fez. Esse é o exemplo da última empresa que a gente trabalhou, começou em 2011. E em 2018, a gente tinha uma redução efetiva no custo, nos gastos, na verdade, a diferença entre custo e gasto. Gasto que se gastava na manutenção de 41%. É muito dinheiro. Isso aí eu estou falando de centena de milhão. Isso é uma verdade. Os resultados, aqui eu tentei colocar vários gráficos, que tem vários tipos de medida diferentes, mas deu mais ou menos para ver. Então, o que você tem? Você tinha lá em 2010, né? Você tinha altos riscos, riscos empresariais, risco do negócio. Você tinha DF. Por que a DF é de ponto 90 para 95? Porque DF dentro dos nossos cálculos, ele é um item muito sensível. 0,2% de DF é uma raça de dinheiro e de produção. Né? É muito dinheiro e produção. Estoque imobilizado, 120 milhões para 80. O risco, nós saímos de 82 para 18. Segurança, os níveis de segurança, os níveis aumentaram, reduzindo aqui a quantidade de acidentes e gravidade. É quantidade de acidentes e gravidade do tipo de acidente, tá? Então, reduziu demais. MTBF subindo, a gente chegou a ter MTBF de 4,8, 9 horas, 4 horas. A cada 4 horas parava uma planta. Custos também. Aqui é custo específico. Então, o custo específico aqui, como teve entrada de planta, a gente fica meio mascarado. O custo é melhor olhar naquele anterior, que aqui é custo específico, é dólar por tonelada. Então, é melhor olhar aqui, né? Porque ali entraram mais plantas. Mais o quê? Bom, é isso aí. Então, o que você tem? Você tem confiabilidade através do MTBF e da DF. Você tem a redução de risco, o aumento dos níveis de segurança, né? E a redução dos custos. Isso é na veia. Isso agora demora, não é simples, né? Quer dizer, nós passamos de 2011 até 2018 aprendendo. Na verdade, muita coisa a gente estava aprendendo. Era a primeira vez que estava... 2011 a gente estava na PAS, e lá em 2000 aí veio a ISO. Monteiro foi em 2015, talvez, né? 2014. 2015, 14, né? Então, nesse tempo, a gente estava trabalhando com o rascunho da ISO, né? Que era a PAS. Foi ajustada, foi melhorada, etc. Mas, no final, o conceito é um só, né? De ativos. Então, esse processo é um processo importante. A Vale é muito grande, né? A empresa corporativa, com vários processos, etc. Nós estamos falando isso aqui dentro da pelotização, né? E aí tem vários outros problemas que a gente vai poder discutir. Bom, futuro eu não vou falar. Bom, eu acho que terminei aqui em termos de apresentação, tentei ser rápido. Melhor para as perguntas. Obrigado, Rangel. Obrigado. Rangel, Esmeraldo. O professor Esmeraldo. Tudo bem? Tudo bom? Olha, eu não estou com a câmera aberta porque minha conexão está muito ruim aqui onde eu estou, tá? Problema. Bom, eu posso testemunhar
uma coisa, e eu acho que isso é importante para todos que estão participando dessa live. Em 2008, eu comecei a desenvolver um trabalho num projeto da pelotização aí em Vitória, que chamava Liderança Transformadora. Olha só. Acho que você lembra disso. Tá? Meu cadarço virou brincadeira de gato. Na época, Peraí. eu treinei 3 grandes grupos. Só um minutinho, professor. Gente, tem microfone aberto, agora eu abri de todos. Então, cuidado aí, desliguem seus microfones antes de falar, tá bom? Agradeço aí. Desculpe, professor, por favor, continue. Tá, eu vou falar de uma maneira bem breve. Eu comecei a treinar 3 grupos, trabalhei com 3 grandes grupos de supervisores e coordenadores de manutenção. Na época, estou falando da realidade de 2008. Isso. A cada 8 horas, uma planta parava, uma planta de Vitória parava. Isso mesmo. Aí deslocava todo o pessoal das outras plantas para socorrer a planta que estava parada. Exatamente. Aí, quando startava aquela planta, a outra parava. Então, existia, assim, um contingente de falhas crônicas muito grande. Na época, pela Fundação Gorsex, o projeto era treinar 4.560 pessoas da área de manutenção. Ou seja, todo o contingente efetivo da área de manutenção. Cheguei para o meu diretor e cancelei o projeto por parte da Fundação Gorsex, disse que não ia dar certo, porque o que a gente precisava era mudar a cultura. Não tinha nenhum problema técnico e não tinha nenhum problema de gestão. O problema era da cultura da alta liderança, não da base, porque eu estava trabalhando com a base. E aí eu vejo com bastante satisfação que houve uma mudança e vocês conseguiram virar a chave, tá certo? E aí é só para reforçar que realmente a cultura impacta e muito. Muito Tem bom, que professor. começar. Muito bom, muito bom. Muito boa colocação. Pessoal, estamos abertos para pergunta. Rangel, me desculpa o tempo, realmente 1 hora para todo o conhecimento explorar é muito pouco, mas acredito eu que a gente possa fazer uma segunda rodada e direcionar cada tema sem problema nenhum. Agora, eu gostaria de abrir... eu estava passando pelas perguntas novamente enquanto o Rangel falava e muitas delas foram respondidas. E eu gostaria de abrir aqui para algumas considerações, colocações, porque eu sei que tem gente aí se remexendo na cadeira para isso. É só lembrar o seguinte, eu respondi todas as perguntas, tá? Sim. Textualmente, e depois o Monteiro vai passar para vocês aí. Encaminha e você passa para a turma, tá? Sim. Boa, obrigado. Ô, Rangel, boa noite. Ei, boa noite. Não falou nada, eu pego aqui o primeiro parabéns, legal. Muito bom, o Tico tem razão aí, dava para ficar te ouvindo aí mais um bom tempo. Mas dentro do que você falou, tem uma parte que me chamou a atenção. Desculpa interromper, só fala aonde você trabalha e qual a sua função, porque nós temos muita gente hoje. Ah, tá bom, desculpa, Tico, verdade, desculpa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aurélio, eu trabalho na Sabesp, sou superintendente da unidade de negócio Oeste, né? Que é uma grande parte aí que atende parte da região oeste de São Paulo, aí na região metropolitana. Então, eu cuido do abastecimento junto com diversos colegas. Estamos aí engajados na gestão de ativos. Na sua fala, dentro lá do pilar que você colocou, confiabilidade, risco e custo, você abordou essa parte e depois você comentou um pouco da questão da cultura forte, né? Entrando lá na questão da disciplina e a disciplina para administração. Queria que você comentasse um pouco disso, a questão da cultura impeditivo dentro desse assunto, se você
não precisa ser feita uma mudança? Ou essa questão que você colocou de ter uma cultura forte, de você ter uma disciplina muito, muito focada, isso fica superado dentro da confiabilidade, tá? Daquela que você comenta, da confiabilidade do ativo físico que você propriamente dito, tá? Perfeito. Olha só, André, a cultura ela soma positivamente quando ela sobressalta a disciplina vamos botar assim, a organização disciplinar. Ou seja, ela é uma empresa que tem como padrão cumprir processos. Não é toda empresa que tem. Como citei aqui, tem empresas que são extremamente rígidas nisso, tem empresas que não. Então, ela soma positivo, porque você começa, é o que eu falei, tome cuidado que quando você vai fazer o seu processo naquela micro-região que você definiu, você não sai inventando moda, você ajusta os processos dentro do processo que informa de como você ajusta os processos. Se tem um procedimento que fala que para você ajustar o processo tem que fazer isso, quando você for fazer isso, use o procedimento que manda como você fazer isso. Ou seja, incorpore-se da disciplina. Fundamental. Não, agora eu vou fazer aqui a coisa e tal, mas isso aí não serve mais não. Não. Incorpore-se da disciplina. Ou seja, vista a disciplina e mude. Isso é importante. Agora, se ela é uma cultura indisciplinada, que tem lá um monte de procedimento, ninguém segue nada, está tudo na gaveta, ninguém segue nada. Então, esse aí é complicado, porque você vai ter que começar, nesse nicho menor, a produzir um processo de cumprimento de disciplina. E aí eu falo que a manutenção é uma área que é salutar, que é importante, que está ali bom para você entrar. Porque são técnicos, são engenheiros, tá certo? Que apesar de às vezes não cumprir, porque eles estão dentro de uma cultura que não cumpre, naquele microsistema você puxa eles para cumprir. Com o quê? Com a técnica. Com processos científicos. Por exemplo, quando você faz o RCM de um processo, de um equipamento, você coleta ele, você mostra ciência, você mostra técnica, você mostra tecnologia, eles começam a entrar e eles são os grandes alavancadores de cumprimento de disciplina, de cumprimento de método com disciplina. Essa é um caminho. Então a cultura ela pode atrapalhar, mas pode ser positiva. Mas, de maneira nenhuma, não é impeditivo. O Rangel ele falou de duas ferramentas na hora que ele sugeriu uma implantação de confiabilidade, que era o RCM e o Fracas. O Fracas é uma ferramenta para trabalhar a causa raiz dos problemas e buscar a eliminação da causa raiz dos problemas, dentro da área da confiabilidade básica. E o RCM é uma metodologia que te ajuda a você estruturar planos de manutenção com base na metodologia RCM, na experiência das pessoas e mais uma série de perguntas que te faz isso. Então, dentro da visão do Rangel, que particularmente eu compartilho, se você começar com um processo forte de análise de falha e um processo estruturado de revisão dos planos de manutenção e depois seguir, né? O Rangel está falando o seguinte, né? Você pode criar cartilha. Criou, siga a sua cartilha. Se você não seguir sua cartilha, você não vai ter nunca disciplina operacional, que é um processo fundamental de mudança de cultura. Próxima. Posso perguntar? Pois não. Bom, Rangel, primeiro parabéns aí pelo trabalho, excelente, né? Imagina o trabalho que não deve ter dado. Muito. Eu posso imaginar. Eu estou começando essa brincadeira e já estou vendo um trabalho enorme, graças a Deus, mas eu imagino o que vocês já não passaram.
Edésio, por favor, só fala onde você Meu nome é Edésio, né? Eu trabalho na Syngenta. Syngenta é uma empresa de defensivos agrícolas, químicos e também fazemos toda a parte de sementes, soja, milho, melancia, laranja, entre outras. Uma série de sementes aí, né? E eu estou responsável, nesse momento, pela área de manutenção e PMO para a América Latina, dentro da Syngenta, para todos os negócios, tanto para sementes, para R&D e para químicos. E o Brasil foi escolhido como sendo o piloto para fazer... Vamos começar pequeno, né, como você comentou, para a implementação da ISO 55, e nós escolhemos um negócio de sementes, que é menor que o negócio de químico, porque quando a gente entrar em químico vai ser um negócio mais pesado ainda. E o que eu vejo, que nós temos várias empresas no Brasil e temos várias empresas fora do Brasil. Quando você fala na questão cultural, para mim me chama muita atenção, porque nós temos dentro da mesma empresa culturas diferentes, porque tem países diferentes, né? E eu queria uma dica sua, como é que a gente vai lidar com essas culturas todas diferentes em todos os lugares do mundo aí? Porque você vai para a Ásia, é uma cultura, você vai para a China, é uma cultura, tem disciplina, tem aí você vem para a América Latina, às vezes a cultura não é tão disciplinada, né? Aí você vai para os Estados Unidos, já é um pouco mais. Então, eu queria entender um pouco de você, se dentro da Vale ou das empresas que você trabalhou, você já enfrentou alguma situação como essa? Já. Vou dar a última, que é Vale, que são várias empresas dentro, com certeza. E nós temos Vale em vários países do mundo. Dentro de outras empresas também, da Braskem, dentro da ABB, a gente pela ABB, então várias pelo mundo afora. O que eu posso te falar, Edésio, é o seguinte: a gente tem sempre, olha, pessoas. As pessoas, é o que eu falei, né? Aquela coisa do espaço, né? O ambiente escuro do espaço, que descobriram que aquilo é o grande movimentador, inclusive, das reações do processo de gravidade em todo o sistema planetário, o sistema tudo. Então, pessoas e cultura, elas estão interligadas. E as pessoas que entram se ajustam às culturas. Bom, cada país, cada local tem a sua cultura do país e cada empresa dentro desse país uma cultura, seja defensiva, às vezes dura, às vezes como fala? Defensiva. O que a gente tem que ver aí é um processo de pessoas, um processo de sensibilidade, cultura-pessoa. É como você vai começar. Por onde você vai começar? Vou falar, e o Wesley está aí, que a gente teve essa conversa durante muito tempo para saber como começar, é que você tem que escolher o nicho adequado, o ponto adequado em qualquer cultura. Aonde você vai começar para que, primeiro, aonde você tem dentro daquele nicho, daquele micro mundinho, daquele microsistema que você vai começar a trabalhar, quais são as relações entre pessoa e cultura e o que sobressai. Que eu falei, quando você faz uma análise técnica, qualquer empresa faz. A análise técnica tem vários exemplos. Faz aqui uma análise para mim, um diagnóstico de gestão de ativo. O cara vai, faz, te entrega uma. Eu vou falar para você que esse é o menor problema. O maior problema, o pulo do gato, é você saber, dentro desse microprocesso, como que as pessoas e a cultura se relacionam. Sejam elas aonde for, na África, no Oriente Médio, etc. Vou te dar um exemplo.
legal da Vale. Nós vamos implantar a parte de confiabilidade lá em Oman. E a língua, inglês. A língua padrão, inglês. Aí estava difícil de conversar, estava difícil, porque são árabes. E eles falam árabe. Mas eles têm que se comunicar dentro da empresa em inglês. Então, nós fizemos o seguinte. Eu dei a seguinte ideia. Por que a gente não faz todo o treinamento deles em árabe? Olha, foi o pulo do gato. Há um poder, um sentimento de pertencimento fantástico. Aí nós colocamos todas as apostilas em árabe. A gente não sabia o que estava escrito, não. A gente tinha as mesmas apostilas em inglês. Mas eles entendiam. Olha, é um detalhe isso, hein? Isso é um detalhe. Mas é um detalhe que você começa a movimentar os processos. Começa a colher o pertencimento daquilo que você está trazendo. De como é importante. Para outros locais, outras localidades, outros países, e aqui mesmo dentro do Brasil, a gente tem que descobrir por onde começar. Então, você pode fazer um grande projeto de gestão de ativos, um grande pacotão, e lá e falar assim, agora é assim, Bluft. Se a sua cultura é uma cultura disciplinada, de receber processos encaixotados, e tem empresas que são assim, está resolvido. Se não é, se é uma cultura de displicência, de não ser tão organizado, tem um monte, de não cumprir as normas ficam lá Aí, meu jovem, você tem que ir no processo das pessoas. Cultura, pessoa. Saiba o que está interligando isso tudo. E aí você vai fazer o processo. Dá trabalho. Às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Então, traz um caixotão e muda as pessoas. Pode. Muito bom. Tico, pois não? Posso fazer uma pergunta? Ronaldo, eu estou sem vídeo aqui porque a conexão não está legal. Claro. Parabéns pelo evento, parabéns aí, Rangel, pelo conteúdo e pela empolgação e o tanto que você vibra com o tema. Bom, eu sou diretor de operações da CPL Engenharia, hoje mais na prestação de serviço, mas segui uma carreira de homem de manutenção na RHI Magnesita. E a minha graduação é mecânica e depois eu me especializei em gestão de ativos e por aí foi. Bom, eu até mandei no chat anterior aí uma pergunta, Rangel, acho que você abriu a palestra aí dizendo de 0 a 10 e tal, era uma pergunta. Eu vejo que tem uma... Eu vejo que tem uma pegada muito forte na questão de disciplina e manutenção. Desde pensar controladoria, depreciação de um ativo que de repente gera muito no OE, né? Ele produz muito e já se depreciou, até seus planos de manutenção ser o mais brilhante e a sua técnica de inspeção e execução ser a mais avançada. Eu insisto na minha pergunta, porque eu não sei se teremos tempo de responder, do aporte de tecnologia, seja lá no estudo de confiabilidade, com tanta profundidade, hoje já muito avançado, o que você acha disso, da chegada da tecnologia e da disposição dela hoje tão às mãos para essa vida de manutenção? Esse é um negócio que eu sempre me debati aqui, tenho tentado aplicar, mas eu gostaria de escutar a sua opinião sobre isso. Obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo evento. Rangel, eu vou te pedir para tentar ser cirúrgico, porque está chovendo de gente com vontade de fazer pergunta e consideração. O Wesley quer fazer uma consideração, o Vitor Simões quer fazer uma pergunta. Tá, então... Tá bom, vou falar rapidamente, Ronaldo. Ronaldo, seguinte,
tecnologia foi uma das saídas que nós vimos para acelerar a implantação, para sustentar determinados conhecimentos. Então, nós usamos tecnologia fundamental dentro da execução, da inspeção, e usamos tecnologia para processos de treinamento. Com certeza. Eu acho, Monteiro, que podemos fazer um futuro. Qual é o futuro? Como a gestão de ativos está se ajustando às novas ferramentas do futuro? Acho que isso aí é fundamental. Aí eu estou falando de inteligência artificial, estou falando da inteligência das coisas, etc, etc, etc. Tem um monte de coisa aí, viu? E tem coisas boas para a gente conversar. Tá, Ronaldo? Pensei em fazer isso com você e com o Cláudio, integrando aí as soluções. Legal. Muito Podemos bom. fazer. Vamos fazer sim. Na sequência, o Wesley vai fazer algumas considerações e depois o Vitor vai fazer uma pergunta. E pessoal, boa noite a todos. Sou Wesley Vicente, trabalho na Vale, na área da pilotização em Vitória, sou gerente de planejamento de manutenção. Eu queria primeiro parabenizar aí, né, o Monteiro e o Rangel pelo evento, uma noite fantástica aí, bastante aprendizado, bons remembers aí, a gente lembrando de alguns momentos bacanas aí, né, acho que bem legal. E eu queria só reforçar um ponto, né, que a gente ouvia muito comentário sobre cultura. E, assim, eu até escrevi no chat aí, eu acho que 3 pontos fundamentais, né, para a gente trabalhar essa questão e meio que desmistificar um pouco, porque essa questão de cultura, todo lugar que você vai, a gente fala cultura. E eu acredito muito em 3 pontos, né, que é definir papel e responsabilidade. Acho que, assim, a definição de papéis e responsabilidade é o primeiro passo para se começar a falar em qualquer coisa. Segundo ponto, isso não sou eu, né, está lá no livro do Jack Welch, lá eu gosto muito dessa parte do livro, que ele fala da questão de definição de responsabilidade, depois da questão do monitoramento. Então, assim, definir a responsabilidade e você tem que checar, você tem que monitorar, tem que criar formas de checar se está sendo cumprido ou não. Se você não checar, não vai ser cumprido. As pessoas vão cansar. É chato fazer rotina. A pior coisa do mundo para pessoas que gostam de criar é fazer rotina. Quando você tem pessoas que criam, não gostam de fazer rotina. Então, cara, só tem um jeito, checando. Então, definir papel e responsabilidade, checar exaustivamente, ser chato com isso, e fazer gestão de consequência, que é o quê? Meritocracia. É promover quem está fazendo a rotina e tirar quem está te atrapalhando. Então, assim, infelizmente ou felizmente, se você não cumprir esses 3 passos, eu não acredito em mudança de cultura. Porque senão vai ficar sempre aquele discurso, vamos evoluir, vamos lá, gente, vem cá. Cara, a gente precisa ter papéis e responsabilidades muito claros. Então, eu acredito muito nisso. E aí, dentro desses 3 pilares, cara, vem um outro que é a liderança. Então, a liderança tem que ser forte. Ela tem que dar exemplo, ela tem que estar presente e fazer esses 3 processos. Definir bem, checar bem e fazer gestão de consequência. Então, a liderança forte, ela é chave para a gente poder ter sucesso nessa questão. Acho que é um ponto que eu queria comentar e também já aproveitar e fazer um elogio para o Rangel. Acho que esse é o grande ponto, né, Rangel? Você foi um cara que tinha a liderança forte. Então, eu acho que definiu muito bem o papel e a responsabilidade, ajudou a gente construir todo esse processo de monitoramento, gestão de consequência forte. A gente viu muitas pessoas sendo desenvolvidas dentro da sua gestão desse modelo. E liderança forte. Sem a liderança forte, cara, não vai. Então, assim, a gente precisa fazer uma química aí para fazer dar certo. Então, acho que esse também eu queria te parabenizar aí por esse mix aí, pela competência de ter feito essa química toda, que eu acho que esse é um grande segredo para a gente poder ter sucesso e fazer a coisa acontecer de verdade, né? Dar resultado de verdade. Beleza? Valeu. Valeu, Grande. Muito boa observação, Wesley. Muito boa. Lá no primeiro ciclo, vocês vão ver, né, que a gente tem um arquétipo para construir isso que o Wesley falou, que é um arquétipo sistêmico de mudança de cultura, que a liderança é que
que cria um ambiente, constrói um ambiente que molda o comportamento das pessoas. Então, isso que ele fala de definir papéis é definir o que as pessoas vão fazer. E esticar é seguir, pegar ela fazendo o certo, pegar o comportamento certo, o reforço positivo o tempo todo. E aquela que não seguir é que a gente fala do processo. O processo de mudança, perdas acontecem no processo de mudança. Não tem jeito, né? Então, muito bom. E aí você muda resultado. O resultado é mudado por conta disso. Liderança cria ambiente que molda comportamento que cria resultado. É o arquétipo que eu, Emerson, o Carlos, estamos trabalhando junto com o pessoal, com o Aurélio, com o pessoal lá na Sabesp, e está começando a gerar bastante resultado. O Aurélio e a turma vão falar isso daqui a poucas terças-feiras. Vitor, vai lá. Bom, primeiro, parabenizá-los, Tico e Rangel, aí pelo evento, muito legal, né? É um assunto que a gente gosta, né, muito, né, quem está envolvido aí com manutenção, com fiabilidade. Então, é sempre bom rever aí algumas pessoas que a gente encontrava em seminários apenas, né? Então, Rangel, parabéns aí pelo trabalho, pelo assunto, né, que eu acho muito pertinente. E eu tenho uma dúvida, na verdade, a gente mostra, né, você mostra no trabalho aí, capitaneado aí pelo seu time, por você, num horizonte de tempo, né? E a gente teve esse tempo para... desculpa, gente, eu sou o Vitor Simões, eu sou o gerente de confiabilidade da Pelotização Brasil na Vale, tá bom? E a gente viu isso aí num intervalo de tempo, né? Talvez um trabalho aí pioneiro no Brasil, né? Eu tenho certeza que, pelo que a gente já né, trabalhou junto com a Abraman, já trabalhou junto com a turma aí do Cláudio Spanor, a gente tem um horizonte de tempo bom, né? Talvez bom, talvez adequado, talvez curto, né? Talvez longo, né? E o que está acontecendo hoje em dia, né, cara? O mundo está dando uma reviravolta, né, cara? Nessa nova revolução, nessa indústria 4.0, ou seja, as pessoas começam a ter menos paciência para aguardar resultados, né? E aí a minha pergunta vem aí, Rangel, assim, como que você enxerga isso hoje, se a gente realmente precisando dar uma resposta um pouco mais rápida para a empresa, sabendo que da latência, né, do período de carência que nós temos em trabalhar uma base, né, para que esse resultado venha no futuro, talvez num futuro não tão longo, mas num futuro mais próximos, né? Como que você enxerga isso hoje nas organizações e além disso, né, além de você ter que dar esse resultado um pouco mais rápido hoje, você também tem que lidar com uma mudança de liderança muito constante, né? A liderança hoje é fluida, você não fica com um líder numa organização do tamanho como a Vale, por exemplo, por muito mais de 3 anos. Assim, hoje as coisas estão em constante mudança. E aí, frente a esse desafio, ou seja, o desafio do tempo e o desafio da mudança, né, principalmente na liderança, principalmente na média e alta liderança, que são, de fato, os grandes patrocinadores desses projetos e dessas conquistas, como é que você enxerga esse desafio para os líderes, né, para os novos líderes aí, dessas organizações que estão aí com esses desafios aí de entregar esses resultados cada vez mais rápidos? E mais uma vez, Rangel, bom revê-lo, parabéns aí pelo trabalho. Bom te ver. Obrigado por ter participado. Tá mais gordo, né, rapaz? É cabeludo. Cabeludo também. Olha só, gente, eu acho o seguinte... Eu acho que ele foi meu aluno. Foi, com certeza. Foi professor, todo mundo que está aqui foi em 2006. Pois é. Mano. Isso. Eu acho que na época eu dei aula de manutenção até as 2 da manhã para eles. A hora que me falaram assim, professor, são 2 horas da manhã. Foi ou não foi, Vitor? Exatamente. Esse cara que demora para aprender mesmo, né, professor? Professor, você... Tem que ir até 2 horas da manhã mesmo. Professor, você deu aula para todo mundo aqui já. Exato. Ô Vitor, olha só, essa a questão da continuidade, acho que é fundamental o seguinte, a gestão de ativos, ela tem que ser vista como uma política de Estado e não uma política de governo. E por isso que eu falo que a questão da ação com planejamento estratégico
é fundamental. O planejamento estratégico de uma empresa, ela é uma continuidade. Ou deveria ser. E nos anos que a gente fez aí, graças a Deus, foi uma continuidade. A cada ponto era um crescimento, a cada ponto era um ajuste de cenário, a cada ponto nós fomos ajustando e a gestão de ativos dá essa mobilidade, ela produz essa mobilidade. E isso é fundamental que os grandes líderes conheçam. Que a gestão de ativos, ela te dá a possibilidade de ajustar cenário. E é o que nós estamos passando hoje. Eu até respondi uma pergunta aqui. Se a gente tivesse hoje, no Brasil e no mundo, todas as grandes empresas moldadas, formatadas bonitinho na gestão de ativos, sair desse pandemônio seria muito mais fácil. Porque as ferramentas de inter-relação entre o resultado e todos os processos internos da empresa são definidas e rápidos de ajuste. E a questão de cada um no seu papel, que o Wesley colocou, cada um sabendo o seu papel e entendendo todo o processo. Então, Wesley, o Vitor, primeiro, ela tem que fazer parte do processo de planejamento estratégico. Segundo, a mudança de liderança não necessariamente vai mudar o caminho. Isso é muito verdade dentro da empresa que a gente trabalhou, que eu trabalhei antes, aí na Vale. Isso é muito mais verdade. Mas muitas outras empresas não é tão verdade. Né? Há uma continuidade do processo. Claro que tem outras empresas que, quando muda o líder, ele muda tudo. Né? Mas eu acho que a gestão de ativos formatada nesse ponto de visão que eu coloquei, ajustada aos grandes gargalos e aos grandes problemas e ser fundamental do negócio, essa é a chave de a gente ter uma gestão de ativa linkada com o processo de resultado. E aí você não perde. Né? E aí você não perde. A gente, só para contribuir muito rápido... Falaria muito mais, mas senão a gente vai reduzir o tempo. Isso. Só para contribuir muito rápido, a gente costuma ter duas perguntas estratégicas, né, na gestão de ativos, as iniciais. Nós estamos extraindo o maior valor dos nossos ativos? A segunda pergunta, demonstre-me. Quanto mais você tem uma estrutura que demonstra tudo isso que o Rangel está falando de forma fácil, mais fácil, quando muda a liderança, você chegar nessa liderança, mostrar o demonstre-me para ela, para ter mais segurança que aquilo pode ser mantido. Essa é uma vertente, é uma entrada. A outra entrada é a seguinte: existe a gestão da mudança, ela pega uma parte muito interessante, é a análise das partes interessadas. Quando você tem um time multifuncional, identificando esse risco, que é mudança constante de liderança, que é a outra parte da gestão da mudança, esse é um risco eminente. Coloca lá na frente. Mudança constante de liderança. A competência da empresa de juntar as pessoas multifuncionais para tratar desse risco e ver como que politicamente e tecnicamente vai mitigar esse risco e fazer um plano para que isso aconteça, é uma outra forma sistemática de você reduzir o risco das lideranças estarem mudando à medida que entra. Lógico, nunca garante, mas reduz o risco. Pensando na gestão de ativos, na cultura da indústria, agora não mais em empresa, mas na indústria ativa intensiva, os engenheiros, eles trabalham muito tecnicamente, mas não fazem uma boa relação entre partes interessadas. A gente carece dessa relação de partes interessadas. Por isso que a gente muitas vezes fala assim, poxa, não é possível que a liderança não está vendo aquilo que está gerando de resultado. E a gente fica frustrado porque a liderança não enxerga, mas também a gente não deu um passo de demonstrar do jeito que o cara vê.
Porque aquele cara que está entrando, ele tem necessidades, expectativas, planos. Como é que está se conectando isso? Então, se a gente não der o passo inicial para a conexão, muitas vezes esse gap fica e aí assuntos mal resolvidos ao longo do tempo, o cara muda dentro de uma cultura dessa. Então, são algumas coisas que eu estou te falando, Vitor, que a gente vê dentro das empresas que a gente tem que ajustar e isso melhora. Não acaba, mas melhora significativamente. Senhores, são 20 para as 9. Vocês fiquem à vontade. Como sempre, a confraria está funcionando. Querem fazer uma pergunta? Posso fazer mais uma pergunta com relação a esse assunto aí de entrega de resultados? Eric, pois é, estava esperando você falar, Eric. Estava muito quieto aí, pô. Estava aqui escondidinho. Pois é. Então, Rangel, você começou a palestra... Apresenta aí, Eric, por favor. Eric, fala aí. Eric Fialho, estou na Fábrica Carioca de Catalisadores como coordenador de engenharia e PCM. Você falou que para qualquer processo dar certo, não importa qual processo, você tem que entregar resultados. E todas essas mudanças que você fomentou aí de todos os processos, independente dos recursos que são agregados, o processo tem que ser gerado e gerido, né? Não adianta você querer um filho com menos de 9 meses, que ele tem 9 meses para nascer, não adianta o recurso que você vai gastar. E como é que você gerencia isso e lida com as expectativas da liderança para a entrega desses resultados, para a entrega desses processos aí? Como é que foi feito isso na Vale e como é que é feito isso com todos esses processos aí ao longo da implantação? Então, Eric, você participou lá de alguma parte desse processo, lá na Vale ainda. Então, olha só, a gente, primeiro, não vamos prometer o que a gente não pode entregar. A análise, Eric, a análise inicial, e eu coloquei lá que é importante, para descobrir exatamente o calcanhar que interfere diretamente no processo e que interfere diretamente naquele resultado específico. E aí você tem que ser muito específico. Não abra muito de indicadores que são muito abrangentes. Não adianta, você não vai conseguir no primeiro momento. Mas nos primeiros, vou falar para você, se fizer uma coisa bem organizada, nos primeiros 6 meses, 6 meses, você consegue melhoria de indicadores importantes dentro do processo de confiabilidade de ativos físicos. Absoluta certeza. Você só precisa descobrir exatamente nesse processo de organização qual é o rato gordo, que chama aí, o rato gordo, lembra lá da Braskem, né? O rato gordo que está atrapalhando e comendo o resultado. A gente tem que descobrir esse rato gordo e, se não matar, deixar ele tonto, porque esse indicador que esse ratinho está comendo vai melhorar. Então, é isso. O técnico aí, ele se confunde com a sensibilidade de pessoas, processos e cultura. Não tem jeito. Esse primeiro passo, ele é isso, né? Ele é isso. E essa foi uma das grandes discussões que eu e o Wesley aí, nas madrugadas, discutíamos, né? Como pegar exatamente naquele ponto que eu posso ter o resultado mostrável. Ou seja, o meu gerente vai ver esse resultado. Não é fácil, mas precisa de sensibilidade, Eric. Bota um pouquinho a técnica do lado, pega os dados técnicos e faça a sensibilidade lá na FCC, que eu conheço bem, já trabalhei lá. E você sabe que lá tem uma questão cultural, era ex-Petrobras, era uma subsidiária, não sei o quê, tem toda uma relação, né, forte com esses processos, né? A questão do negócio, qual é a competitividade dela, isso tudo você tem que entrar.
senão você não acha o indicador, né? Porque não adianta, porque você tem que saber o que é sensível, né? Então, dá trabalho. Mas movimente a parte financeira, movimente a parte da relação do negócio para você saber qual é o indicador para você mostrar naquele nicho, naquele processo, para você poder dali apresentar lá para o CID, né? Como é que você vai expandir isso tudo e mostrar grandes resultados. O CID é um cara que tem bastante conhecimento e sensível a esse processo. Obrigado, Rangel. Obrigado, Tico. Obrigado, Érico. Usando o processo de aprendizagem, né, Érico, se você coloca uma equipe multifuncional, com pessoas experientes, dos vários níveis de liderança, pessoa de chão de fábrica, pessoa específica de manutenção, pessoa específica de suprimentos, de análise de patrimônio, você coloca de tecnologia, né? Se você coloca todo mundo isso junto e faz essa pergunta para as pessoas, o processo de construir o ambiente, você vai criar uma confiança nas pessoas de tal forma que elas vão discutir e vocês, dentro da organização, vocês sabem quais são os pontos de alavancagem. E um ajudando o outro nessa construção da ideia, muitas vezes acontece isso. É uma experiência que a gente tem, que vou te falar, a cada 10 vezes, 10 dá certo. E aquele primeiro, você cacareja feito não sei o quê, enquanto você começa a construir um processo estruturado para você fazer acontecer. O que eu acrescento não vá solitário e só na técnica. Não vá solitário e só na técnica. Não vá. Você tem que envolver a pessoa, você tem que envolver um grupo lá, nem que seja embaixo. Você tem que envolver e pensar o sentimento de propriedade, seja de que for. Essa é a questão da sensibilidade nossa, que somos técnicos, engenheiros, analistas e que temos que aprender, né? Gente, boa noite. Vamos deixar o Edson, então, aí, fazer a última pergunta para que todo mundo possa... Tico e Rangel, parabéns aí pelo evento. Eu represento aqui a Reframax Engenharia. A gente presta serviço já vale já alguns anos, né? Em grandes paradas, intervenções, né? E também em contratos de rotina ligados a refratário e eletromecânica. Então, quando se fala em refratário, a gente está falando de produção, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, talvez tenha mais pessoas aí que também sejam prestadores de serviço, e se fala muito em cultura. Eu imagino a dificuldade de criar uma cultura num ambiente onde você tem lá 5.000 funcionários, como no Complexo Tubarão, eu estou colocando um número, mas talvez tenha o mesmo número de contratadas lá dentro, né? E contratadas diversas, né? Com culturas diversas, de localidades diferentes, geografias. Como é que é o trabalho, né, de vocês, né, com as contratadas? Esse que é o ponto que eu gostaria de deixar aqui. Se realmente tem uma facilidade, se as contratadas acabam vestindo a mesma camisa, como é que é feito esse trabalho? Quais são as maiores dificuldades em relação a isso? Vou colocar aqui, vou tentar ser rápido, viu, Monteiro? Mas olha só, no processo de desenho de como a confiabilidade vai ser aplicada nos ativos, você tem os serviços. E os serviços, na Vale, por exemplo, um monte de coisa, um monte de tipo de serviço era terceirizado. E vários outros próprios. Esse processo independe. A gente não via se era terceiro ou se era Vale. Não importa. O tipo é para fazer o serviço e o tratamento é igual. Todos os nossos terceiros da época, e inclusive eram treinados para cumprir os processos. A Reframax, então, que era responsável por quase todos os fornos lá da pelotização, que teve teve uma atuação fantástica aí, está aí o Segato está aí ainda? O Segato, que é o grande projetista aí do novo padrão de aumento de campanha de forno,
Estou aqui sim, Rangel. Então, você que foi aí o mentor, né, do novo projeto para aumento de campanha de forno, trabalhou para a par com o grupo da Refamac que tinha o contrato interno. Independente se era terceiro, não importava isso. Então, a relação, inclusive dentro do desenho, quando você faz o novo desenho dos processos de manutenção, se é terceiro, se não é terceiro, Edson, é tratado da mesma forma, treinamento e a exigência da mesma forma. Tá? E, diga-se de passagem, quase todos os terceiros que trabalharam com a gente tiveram grandes desenvolvimentos. Posso citar, não vou citar mais gente, porque depois posso errar aí, né? Esquecer de algum. Mas é isso. Então, os processos terceirizados, e inclusive há uma reanálise dos processos terceirizados. Há uma reanálise, né, de competências, de desenvolvimento de competências, de trazer melhorias. Isso tudo é visto, né? Obrigado. Na realidade, eu só queria mesmo compartilhar com a turma que está aqui, porque a resposta eu já sabia. Obrigado. Tá bom. Mas o Edson, realmente é um processo desafiador, né? É que a Vale já tinha uma cultura de procurar tratar igual e exigir, né? O padrão de exigência, aquilo que o Rangel falou no começo, né? A disciplina para cumprir. E como ele falou na outra empresa que ele trabalhava, né? Lembra que ele disse? Se o cara andou fora da linha de segurança, era exemplarmente mandado embora, não por conta... Quem tem uma visão um pouco mais fechada fala assim, poxa, mas por que mandar embora? Porque o risco que o cara tinha de morte, foi o que o Rangel explicitou, e segundo, serve de exemplo para todos. Muitas vezes você tem que, para você fazer cumprir uma disciplina, você tem que ser rigoroso, porque isso dá um impacto gigante para as coisas acontecerem, né? Só queria não deixar passar, mas a Reframax, falando da empresa, já que você citou aí, Edson, é uma das empresas que, na questão da disciplina do cumprimento dos processos, ela é super rigorosa, né? E os caras, e lá a gente trabalha com o nível deles não é grande, né? É um nível bem baixo, né? Nem é técnico, mas são trabalhadores extremamente cumpridores dos procedimentos e dos processos, super disciplinados, super. Parabéns aí pelo seu grupo. Obrigado aí. Bom saber. Gente, eu acho que assim a gente pode ir encerrando. Realmente a gente vai produzir um outro evento com o Rangel, porque a participação foi ativa. Tem mais outras perguntas aqui no chat, mas acho que a gente está 2 horas no ar. Pode mandar tudo para mim que eu respondo cada uma aí, detalhadamente. Sim. O Monteiro, fala também que você vai disponibilizar esse vídeo que a turma está procurando, está perguntando. Sim, esse evento está sendo gravado. Depois eu edito e nos próximos 2, 3 dias eu disponibilizo e aviso através do mesmo e-mail de inscrição de vocês que o vídeo está disponibilizado. Está lá em Tico Monteiro Trilhando de Sucesso, já tem todas as palestras, já tem o primeiro encontro com o Anderson, e agora até quinta, sexta-feira, até sábado, sai o segundo encontro, foi com o professor João Esmeraldo e com o Rangel também. Na próxima terça nós estaremos com o Cláudio Planó, que é especialista em confiabilidade, engenharia da confiabilidade matemática para ativos. Então, ele tem muito a dar a continuidade que o Rangel estava falando em confiabilidade, e mostrar como a confiabilidade agrega valor, tanto em investimentos, quanto operação e manutenção, quanto a estoques. Então, de uma forma mostrando as ferramentas que são usadas e como se implementam essas ferramentas. Então vai ser bem bacana, e como o Rangel sugeriu aí, a gente pode fazer mais para frente a 4.0. Depois do Cláudio vem o Lafraia, que vai falar sobre toda essa gestão de ativos, cultura e liderança, como isso está no mundo, e mais para frente aí vamos trazer aí o Aurélio
e todo o time da Metropolitana para falar de como a gestão de ativos está sendo implementada na área de saneamento, uma área fundamental no Brasil e no mundo, que agora está passando por toda uma mudança de marco legal. Então, imaginem como a gestão de ativos pode contribuir, está contribuindo para esse negócio, né? É isso aí. Agradeço a participação de todos. Muitíssimo obrigado. Rangel, mais uma vez. Você sempre... Aprendo muito com você. Rangel lançou um livro de toda essa história da Vale, e é um livro ainda... Ele é modesto, um livro excelente que conta toda essa trajetória, mas ainda ele está deixando ainda num pequeno círculo, que ele não quer que vire best-seller, não sei porquê, mas assim que... É uma coisa intensa. No futuro pode ser que a gente faça dali um processo mais... O livro está ali no fundo, ali, ó. Tô vendo o livro ali, Mostra ó. pra gente, o livro ali atrás, né? Aqui, ó, é um livrinho de 344 páginas, né? É grande, não é pequeno não. Tentamos colocar toda a experiência aqui, todas as pessoas que participaram, né, com tudo que a gente fez, mas por enquanto esse livro é um livro interno da Vale, né? Então não tem condição de ser divulgado assim tanto, né? Mas no futuro a gente vai transformar ele num livro mais comercial para poder ajudar a turma aí, né? Alguns contribuíram aí para a gente editar esse livro, fizemos aí uma ação entre amigos e editamos, e essas pessoas que contribuíram estão recebendo. Mas a maioria vai para a Vale mesmo, para distribuir lá internamente. Agora, depois, no futuro próximo, a gente vai fazer um mais... Já estamos em confecção de um mais específico, mais comercial, assim, para... Eu já ia perguntar como servo. Gente, muito obrigado, então. Um grande abraço e até a próxima Obrigado terça. aí a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Rangel. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Valeu. Boa noite. Valeu, Obrigado. gente. Muito obrigado. Parabéns a todos. Parabéns pelo evento. Julinho. Fala, seu Eric. Fala, Julinho. Obrigado por tudo. Pimentel, se estiver aí, obrigado por tudo. Boa noite, Rangel. Parabéns, Luiz. Obrigado. Por tudo. Vocês são os protagonistas desse troço todo. Quero ver esse livro, hein, Rangel? Vou mandar para você, Mary. Tá especial para você. Poxa, que honra, que honra. Grande abraço, querido. Parabéns por tudo e pelos resultados sempre, viu? Obrigado. Bom. Pessoal, boa noite a todos, hein? Boa noite. Parabéns mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais. Parabéns, Rangel. Parabéns. Tchau. Obrigado. Falou, Rangel. Grande abraço aí, viu? Um abraço aí para todos. Obrigado, grande. Rangel, um abraço, Valeu. cara. Boa noite. Obrigadão. Um abraço. Aí, grande tchau. amigo. Luiz, Rangel, boa noite. Obrigado aí por tudo. Manuel, meu parceirão de longos tempos. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tudo de bom para Grande você. abraço. Você também. Tchau. Olha o Danilo aí, rapaz. Ele agora apareceu. Eu tava aqui, rapaz, dando já. Aí, Rodrigo aí, ó. Pô, nunca te vi, aí. Aí. Prazerão. Pô, vocês nem apareceram, pô. Não, mas estamos aqui desde o início. Desculpa, eu não consigo ver quem tá. Muito bom, Rangel. Emocionado por ver vocês. Muito bom. Obrigado. Valeu, obrigado, Monteiro. Grande Rodrigo, grande Danilo. Muito bom ver vocês. Danilo, obrigado. Danilão, um abraço, Danilo. Valeu, Rodrigão. Obrigado, Rodrigo. Até mais. abraço. Muito bom, Rangel. Parabéns, viu? Esse pessoal aí Isso mostra Isso vale mais que tudo, né? Verdade. Verdade. Esse é o resultado da gestão de ativos, ó. Verdade. Em peso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Luiz.
Ô, Luiz Paulo, obrigado. É o Cícero. Ô, Cícero, pô, grande abraço, rapaz. Pô, não tá aparecendo. Obrigado. Eu queria ver seu rosto. Calma aí, deixa eu liberar aqui o vídeo. Aí, Cícero, você é um cara, rapaz, você é um cara de grandes lembranças. Obrigado por estar presente aí. Obrigado você. Pô, muito bom. Lembrando Angel, lá da... parabéns, rapaz. Parabéns. Obrigado. Você professor. É o cara. Você é meu professor, rapaz. Você é meu professor de sempre. Sem sujar minha roupa de Com certeza. Meu professor. Sem sujar minha blusa de gordura, tá bom? Valeu. Cícero, um grande abraço, hein? Bom te ver, hein? Pô, você também, viu? Aprendizado na Ambev e outras coisas aí foi excelente, viu? Muito obrigado. Ambev teve grandes lembranças. Levo isso comigo pro resto da minha vida, o aprendizado, e principalmente com a termografia também. Ah, legal. Você, o Marcão tá aí também. Eu tava vendo ele que ele tava aqui também? Marcão também? Tava. Não sei se ele já saiu, mas ele tava assim. Legal. Muito bom. Muito bom. Acho que eu, o Marcos e o Cipriano temos muito a agradecer para você aí, o aprendizado que teve com você na Ambev, viu? Fantástico, fantástico. Esse trio, fantástico. Fico muito feliz com o crescimento de vocês. Muito feliz mesmo. Não, legal, cara. Satisfação enorme aí te ver aí de novo, viu? Eu também. Muito. Muito feliz. E o dia que você estiver aqui por Santa Catarina, vamos marcar aqui para a gente jantar, almoçar junto aqui. Isso. Vou sim. Vai ver. Tem convite. Demora, a gente aparece por aí. Tá ótimo, então. Um abraço, hein? Fique com Deus. Obrigado por tudo. Acho que acabou, né? Acabou. Angel, fantástico. Em todos os aspectos. Muito obrigado. Fico muito grato, viu? Eu também. Muito. E ver essa turma toda que cresceu, todos eles cresceram muito, são gerentes, são coordenadores, tudo começaram lá por baixo. E 100% fala, pelo menos as pessoas que eu converso falam de como aprenderam contigo, né? Isso é tão gratificante. Isso o melhor. É o melhor. O melhor da vida.